Olha só que ideia interessante a gente vai explorar hoje. Vamos falar sobre como um conhecimento milenar, super antigo, sobre saúde, está sendo totalmente transformado pela tecnologia de ponta. Basicamente, um novo jeito de pensar o bem-estar. Então vamos pensar juntos aqui. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é a seguinte: e se o futuro da saúde, na verdade, não tiver nada de novo? E se as respostas que a gente tanto procura já existissem, escondidas em práticas bem antigas? Só que agora a gente tem a ciência para decifrar tudo isso. Para a gente começar, vamos pegar um problema de saúde bem atual, bem complexo, e ver como as abordagens mais tradicionais olham para ele de um jeito diferente. 50 milhões é um número que choca, né? É essa quantidade de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, que vive com epilepsia. É um distúrbio neurológico que, vamos combinar, traz desafios enormes para o tratamento. E esse mapa aqui, ele mostra bem o tamanho do problema. Dá para ver que a epilepsia não é uma questão de uma região ou outra, não, é um desafio global, o que só aumenta a urgência de se encontrar tratamentos melhores, mais eficazes. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem os remédios convencionais. Eles são potentes, claro, mas geralmente miram num alvo só. E o resultado? Para uns 30 a 40% das pessoas, eles simplesmente não funcionam. Fora os efeitos colaterais, que podem ser bem pesados. Do outro lado, tem a medicina herbal. Ela é usada, sei lá, há milhares de anos e tem uma visão mais holística, sabe? Age em vários pontos do corpo ao mesmo tempo. É justamente essa brecha da medicina convencional que faz tanta gente ir atrás de outras saídas. E é aqui que a coisa muda de figura. A tecnologia entra em cena. É o momento em que a inteligência artificial começa a traduzir esses remédios antigos, otimizando tudo com uma precisão que a gente nunca imaginou ser possível. O que a gente está vendo nesse esquema é basicamente como funciona um sistema de IA feito para vasculhar um banco de dados gigante de ervas medicinais do mundo todo. A meta aqui é clara: criar tratamentos para epilepsia que sejam personalizados e, claro, baseados em evidências. É a união de sabedorias como a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda com o poder da computação. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos lá, em 3 passos. Primeiro, o sistema suga uma quantidade absurda de dados, de bancos de dados de ervas, de estudos clínicos, de dados do mundo real, de tudo. Depois, a inteligência artificial entra em ação, processando tudo isso para descobrir quais combinações de ervas funcionam melhor e qual a dose certinha. E por fim, o sistema entrega tudo mastigado numa interface para os médicos, que podem então criar receitas seguras e feitas sob medida para cada paciente. E o resultado? É impressionante. Num estudo de validação, as receitas de ervas que foram otimizadas pela IA conseguiram diminuir a frequência de convulsões quase 30% a mais do que os tratamentos convencionais. O ponto-chave aqui é esse: a tecnologia não está substituindo, ela está validando e melhorando uma sabedoria que já existia. Só que essa mistura de tecnologia com tradição não surge do nada. Ela se apoia em uma conexão biológica muito profunda. Uma conexão que as culturas antigas, de alguma forma, já sabiam que existia. É agora que a gente vai mergulhar na ciência por trás da famosa conexão mente-corpo, que é a base de muitas filosofias de saúde ancestrais. Estamos falando do eixo intestino-cérebro. Pensa nisso como uma autoestrada de mão dupla, super movimentada ligando o intestino e o cérebro. A comunicação é tão intensa, mas tão intensa, que não é à toa que muita gente chama o intestino de nosso segundo cérebro. Ele tem um poder de influência direto na nossa saúde mental e emocional. E como essa conversa toda acontece? Bom, por vários caminhos. Tem as vias neurais, tipo o nervo vago, que é uma linha direta. Tem os hormônios que o intestino libera e que viajam pelo sangue. As células do sistema imune também entram na dança e, o que é fascinante, tem os metabólitos microbianos. São substâncias que as bactérias do nosso intestino produzem e que conseguem chegar até o cérebro e, literalmente, influenciar como ele funciona. E se liga nesse dado que é um dos mais malucos sobre essa conexão. Perto de 90% da serotonina, aquele neurotransmissor famoso do bem-estar, sabe? Então, 90% dela não vem do cérebro, vem do intestino. E quem ajuda a produzir? As bactérias que moram lá. Isso simplesmente mostra o quão essencial é a saúde do intestino para regular nosso humor. Beleza, para fechar, vamos amarrar todas essas pontas. Inteligência artificial, medicina herbal, eixo intestino-cérebro. Vamos ver como tudo isso junto está desenhando o que vem por aí nas tendências de bem-estar. A primeira grande tendência é essa. A saúde mental está saindo do banco de reservas e virando a estrela do time do bem-estar. Entender essa conexão do intestino com o cérebro só reforça o que já se sabia há muito tempo.
Para cuidar da cabeça, tem que cuidar do corpo todo. Não dá mais para separar uma coisa da outra, sabe? É tudo parte do mesmo pacote. Outra virada de chave importante é o foco em longevidade com qualidade. A meta não é só apagar mais velhinhas no bolo, mas chegar lá bem, com energia, com autonomia. E isso leva a gente a pensar mais em prevenção, em adotar hábitos que muitas vezes são os mesmos das práticas tradicionais. Boa alimentação, movimento, equilíbrio, só que agora com o carimbo de aprovação da ciência. E essa busca por uma saúde mais preventiva ganha um superpoder com a tecnologia que a gente carrega no pulso, no dedo. Esses relógios, anéis inteligentes, eles estão colocando um monte de dados sobre nossa saúde na palma da nossa mão. A gente passa a monitorar o sono, o estresse, um monte de coisa. Isso permite tomar decisões mais informadas, mais pessoais. É a tecnologia moderna ajudando num princípio bem antigo, que é o autoconhecimento. Então, qual é a grande lição disso tudo? É que o futuro não se trata de jogar o passado fora, mas sim de saber usar o que ele tem de melhor. O futuro da saúde, ao que tudo indica, é essa mistura, a sabedoria de milênios com a precisão da ciência e da tecnologia de hoje. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Será que a gente está caminhando para um futuro onde a medicina não vai mais ser uma pílula igual para todo mundo, mas sim um manual de instruções, um playbook pessoal? Um guia montado com a nossa biologia, com os nossos dados e com essa sabedoria atemporal do passado? Fica aí a reflexão. Valeu?